Mário Gomes diz que pagou trabalhadores de fábrica que originou dívida e despejo de mansão, induzida ao erro. O ator teria recebido da Prefeitura de Entre Rios do Oeste, no Paraná, benefícios para implementar a empresa. Ainda indignado com a ordem de despejo que recebeu, Mário Gomes resolveu conversar com os seus seguidores e responder alguns questionamentos. Nesta quinta-feira, 19, o ator afirmou que pagou as dívidas trabalhistas da fábrica que era proprietário e que foi induzido ao erro na época. Sua mansão num condomínio de luxo localizado na Joatinga, zona oeste do Rio, foi leiloada judicialmente para cobrir o valor da pendência, que se arrastou pelos tribunais do Paraná e do Rio de Janeiro durante anos. A sindicalista nos acompanhou ao juiz de paz. Não era o certo e nos induziu ao erro, mas foi tudo pago. A rescisão, o tempo trabalhado, horas. Depois ela alegou que, como a gente não foi no juiz do trabalho, que ainda seriam dívidas com funcionários. Agora quer que eu pague novamente o que eu já paguei, tomando minha casa. Disse ao ser questionada em uma caixinha de perguntas no Instagram. Em seguida, ele disse que poderia ter vendido a casa para pagar a pendência, mas afirmou que ele já havia pago e, quando viu, a casa estava em leilão. Questionado sobre os comprovantes, o ator disse que não tem nada a esconder e que os documentos que comprovam estão no processo. Fábrica foi alvo de investigação do Ministério Público. 2 anos após abrir uma fábrica de jeans, Mário Gomes foi um dos alvos de uma investigação do Ministério Público por conta dos muitos benefícios que recebeu da Prefeitura de Entre Rios do Oeste, no interior do Paraná em 1999. A promotoria de Marechal Cândido Rondon moveu a ação contra a administração municipal, o ator e sua sócia, na época. O Ministério Público acreditava que a Prefeitura teria favorecido a empresa com incentivos sem precedentes para a instalação do negócio. Foi apurado que a Prefeitura teria investido R$ 489 mil para que Mário Gomes implementasse sua empresa na cidade, o que aconteceu em 1997. Tanto Mário como a sócia, Márcia Mendes, são do Rio de Janeiro e decidiram fundar o negócio em outro estado, atraídos pelas promessas da administração local. De acordo com a ação, a Prefeitura ofereceu terreno, levantou um galpão, fez a instalação da rede elétrica e da telefonia e pagou pelo maquinário utilizados na costura industrial. Tudo isso aconteceu através de uma concorrência pública, realizada a fim de escolher a empresa que receberia os benefícios. A escolhida foi a Mário Gomes Indústria e Comércio de Confecções. Até mesmo os funcionários da confecção receberam treinamento pago pela Prefeitura durante 6 meses. A justificativa para a investigação se deu, na ocasião, pelo ônus que a instalação da fábrica de Mário Gomes teria causado aos cofres públicos. Enquanto acontecia a ação, a empresa do ator já não ia bem.
Já no segundo ano de atividade, havia deixado de pagar 3 meses de salário de cerca de 70 funcionários que trabalhavam na fábrica, o que foi considerado exploração de mão de obra. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo bancário da empresa e de seus sócios e também o bloqueio de seus bens. Além dos do ex-prefeito João Natálio Stene. A Justiça negou a quebra do sigilo dos envolvidos. E Mário Gomes e sua sócia apresentaram garantias para gerir o negócio. Segundo costureiras que trabalhavam para o ator, ele raramente ia à cidade conferir o que estava sendo feito, deixando tudo a cargo de um gerente. A fábrica fechou em 2005, resultando numa dívida trabalhista de quase R$1 milhão. Mário Gomes perdeu a casa em 2011. Na última segunda-feira, 16, Mário Gomes foi despejado de sua mansão. Num condomínio de luxo na Joatinga, na zona oeste do Rio. O imóvel já não pertencia ao ator desde abril de 2011, quando foi leiloado judicialmente para cobrir o valor de uma dívida trabalhista, que se arrastou pelos tribunais do Paraná e do Rio de Janeiro durante anos. A Mário Gomes Indústria e Comércio de Confecções Ltda funcionou entre 1997 e 2005 em Entre Rios do Oeste, no interior do Paraná. A empresa chegou a ter mais de 100 funcionários, muitos dos quais entraram na justiça para receber salários atrasados e multas rescisórias que o então ator de TV e sua sócia, Márcia Patrícia Mendes, deixaram de pagar a eles. O processo que originou o leilão se refere a uma ação trabalhista de 84 costureiras contra a empresa de Mário. Na época, a Justiça tentou encontrar o valor da indenização nas contas bancárias do ator e em outros bens, antes de decidir pela penhora e o leilão da mansão. O imóvel foi avaliado por um perito em R$1,5 milhão, mas foi arrematado por um valor abaixo, cerca de R$720 mil. Hoje a mansão, já bastante deteriorada, pertence à Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, 2 estados e 2 municípios, a ASPAG, que fez o arremate em 26 de abril de 2011. No entanto, até agora, nunca tomou posse do imóvel, já que uma série de recursos foi tentada pelo ator e por sua mulher, Raquel Palma. Ela afirmava que o marido não havia sido citado pela justiça, nem intimado da penhora, e sequer sabia da data do leilão. Além disso, num dos recursos ela alega a impenhorabilidade do único bem de família e o valor praticado na venda. Segundo corretores que atuam no bairro, um imóvel como o de Mário Gomes valeria hoje, se fosse primeira locação, algo em torno dos R$20 milhões que ele reclama como valor real de sua ex-mansão. No entanto, a casa, que não foi reformada ou sofreu reparos nos anos posteriores ao leilão, já não teria essa avaliação, mas, pela localização, vista, estrutura e terreno, ela poderia ser negociada por R$12 milhões. O imóvel debruçado sobre o mar foi vendido por R$720 mil
para a quitação de uma dívida de R$ 923 mil com as costureiras. A associação, a nova proprietária, também processa Mário Gomes pelas dívidas contraídas enquanto ele permaneceu na casa, como cotas de condomínio e IPTU, num total de R$ 180 mil. Como se dá o leilão judicial de um imóvel? O especialista em leilão de imóveis e sócio da Smart Leilões, Pierre Henriques, explica como funciona o trâmite para um imóvel ser leiloado. Primeiro, o imóvel é penhorado para quitar a dívida, avaliado e um prazo para o executado contestar a avaliação. Depois é nomeado um leiloeiro para realizar o leilão com a publicação de editais e nova intimação do executado. Após a arrematação, há ainda um prazo para eventual recurso e é expedida a carta de arrematação, mandado de emissão na posse, e o imóvel pode ser registrado no nome do arrematante, explica o especialista. O leilão de imóveis acontece para o pagamento forçado de dívidas. O motivo central que pode levar o bem à venda é o não cumprimento de obrigações da parte do devedor. Além de atrasos com o financiamento, fatores como dívidas trabalhistas, falta de pagamento de pensão alimentícia, conduta criminosa e hipoteca ou garantia de dívida também podem levar o proprietário a perder o imóvel. Os casos trabalhistas acontecem, por exemplo, quando o empregado tem seus direitos negados pelos patrões. Ele pode recorrer na justiça e, caso o empregador não quite a dívida, o imóvel pode ser penhorado, como aconteceu com Mário Gomes, explica Pierre. O estado da mansão de Mário Gomes. Já na entrada é possível ver uma grande quantidade de entulho na ladeira que dá acesso à casa, como blocos de concreto. Além disso, quase não se vê a fachada da mansão por causa da vegetação em volta, com o mato alto em praticamente todo o terreno. A casa onde o ator de 71 anos morava desde 2002, avaliada em 20 milhões de reais, fica numa das regiões mais privilegiadas da região da Joatinga, já chamada de Beverly Hills Carioca. Do imóvel, tem-se uma vista ampla do mar e um fácil acesso à exclusiva praia da Joatinga. Mário deixou a casa abatido, carregando suas roupas e alguns pertences em um caminhão de mudança. Raquel, a mulher do ator, também aparece nas imagens ajudando na mudança. Em um determinado momento, ela consola a filha mais nova do casal, que caiu aos prantos. Mário postou nas redes sociais o vídeo do momento em que o oficial de justiça chega à residência para despejá-lo e fez um desabafo. Estão tentando levar minha casa nesse momento. Querem me colocar na rua com meus 4 filhos, a minha esposa, minha cadela Manchinha, minha gata Vesguinha e minha coelha Chuchuca. Só tenho vocês agora. Tudo que eu conquistei me tiraram, escreveu. Mário Gomes estreou na TV em 1970 e não demorou para se tornar um dos maiores galãs brasileiros. O ator foi alçado ao posto de protagonista em novelas como Duas Vidas, Vereda Tropical e Perigosas Peruas.
No cinema, ele dividiu a cena com Claudio Hanna no filme Beijo na Boca, um sucesso de bilheteria quando foi lançado em 1982. Quando tentou vaga como Paquita no show da Xuxa, no fim dos anos 80, Tiziane Pinheiro também já tinha experiência com televisão. Tiziane Pinheiro também já tinha experiência com televisão. Tiziane Pinheiro também já tinha experiência com televisão.